Oi, bem-vindas a mais um dia desse devocional. Hoje, nosso quinto e último dia dessa semana, e aí damos uma pausa e na outra semana temos novamente. E para finalizar, hoje nós vamos ouvir a palavra vindo da Thaís. Thaís, pode abrir aí o microfone, que o Senhor esteja com você, que o Senhor te use, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meninas. Começando o nosso último dia, eu falo que, na minha opinião, não sei se as meninas concordam, mas essa semana foi a semana em que o Senhor nos convidou para uma mesa diferente. Desde o início do devocional até hoje, a gente tinha, né, até essa semana, a gente tinha falado de tantas mulheres que os nomes são reconhecidos, mulheres de grandes histórias, mulheres que a gente lia capítulos e capítulos, e aí, de repente, essa semana, o Senhor nos convidou para sentar numa mesa aonde a palavra veio direto dele. Gente, a gente pesquisou, eu pelo menos pesquisei e vou falar sobre a serva de Naamã. Eu pesquisei, tentei ler, falei, gente, não tem nome, não tem identidade, não tem nada de onde, como a gente vai falar dessa mulher? E assim, se não foi o Senhor mesmo que preparou essa semana, não tem explicação. Vou orar para a gente poder começar. Senhor, seja bem-vindo nessa manhã, seja bem-vindo, Pai, nessa mesa. Espírito Santo de Deus, obrigada porque o Senhor nos permitiu mergulhar um pouco mais. Obrigada porque o Senhor tem sido Deus tão presente a ponto, Jesus, das palavras serem palavras que nós temos tanto temor para ser compartilhado, porque é algo, Jesus, que o Senhor tem construído em nós. Espírito Santo de Deus, guarda todas as palavras que vão ser ditas hoje. Pai, que o inimigo não tenha poder de roubar nenhuma mulher do seu propósito, do seu chamado, daquilo que o Senhor tem as levantado. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos criou para algo, Jesus, que é declarar o reino, que é carregar o evangelho de uma forma tão simples, tão pura. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha conduzir, que o Senhor seja aquele, ó Pai, que vai à frente, quebrando todas as barreiras, todos os impedimentos. Espírito Santo de Deus, usa a minha vida, que eu possa ser um canal de bênçãos, que não seja sobre mim, mas que seja sobre aquilo que o Senhor preparou para essa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meninas, então nós vamos ler hoje, 2 Reis 5. Então, vamos lá, 2 Reis 5. O título dessa mensagem na Bíblia está dito assim: Eliseu e a cura de Naamã. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, o comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, ele sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: Como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria? Ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: Vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. E Naamã partiu. Vou ler até aqui só. Então vamos lá, só para a gente poder tentar entender o que está acontecendo. Israel, eles viviam dias muito difíceis. Eles estavam se afastando de Deus, e em consequência disso, eles viviam guerras, né? Eles enfrentavam diversas dificuldades. E numa dessas batalhas, essa menina ela foi retirada da família dela, né? Ela foi separada do seu ambiente, da sua rotina, de tudo aquilo que ela fazia, e ela foi levada cativa para a esposa de Naamã. Humanamente olhando para a situação, acabou a vida dela ali. Acabou todos os sonhos, todas as expectativas,
perspectivas de crescimento, porque ela havia sido tirada da sua família. E a Bíblia até diz que era uma menina, não relata a idade dela, mas provavelmente a gente pensa que deve ser uma jovem, né, uma adolescente ali que é cheia de vida, cheia de força, para poder ser a serva da esposa de Naamã. A gente começa a entender que aonde o homem via tragédia, Deus via um cenário totalmente favorável para cumprir um propósito. De um lado, a gente tem, né, Naamã, um homem vitorioso, um comandante do exército sírio, um homem respeitado, valente, posicionado, mas leproso. Em contrapartida, existe uma menina sem nome, sem identidade, levada cativa, né, escrava, para servir uma casa, mas uma menina cheia de fé. Porque quando ela diz para a esposa de Naamã, se ele fosse, né, até o profeta, vamos tentar trazer para os nossos dias. Eu gosto muito de trazer para os nossos dias como a gente agiria nesse contexto. Eu fui tirada da minha família, de perto, né, dos meus, da minha rotina. Será mesmo que o meu coração está tendencioso a ajudar alguém? A gente poderia pensar que essa menina, ela falaria, não quero nem saber, né, que morra. Ele já acabou com a minha vida, que ele morra também. Mas existia um alinhamento dos céus com a terra. Essa menina estava exatamente aonde o Senhor tinha preparado para ela estar. Então, o coração dela já não estava ligado com as circunstâncias, mas o coração dela estava ligado naquilo que ela foi chamada para fazer. E orando, pedindo ao Senhor o direcionamento dessa palavra, de que a gente, né, iria começar, o Senhor começou a falar comigo sobre propósito. Quantas vezes a gente encontra pessoas hoje em lugares de dores, em lugares desafiadores, porque elas não entenderam qual é o seu propósito, qual é o chamado delas. E eu até compartilhei, acho que foi com a Lorena, sobre um treinamento que teve no Ministério Infantil, e a ministra, ela foi falar sobre propósito. E aquilo mexeu muito comigo, porque ela disse uma frase que fez todo sentido. Nós não fomos criados e recebemos um propósito. Havia um propósito e Deus nos criou. O propósito, ele veio antes. Então, quando a gente começa a fazer aqueles questionamentos, qual o motivo de eu estar aqui? Qual o motivo de viver tudo isso? Por que nesse cenário? Por que com essa família? Por que nesse ambiente de trabalho? Por que eu vivo tudo isso? Por que tantas dores? Por que tantas dificuldades, tantos desafios? E aí a gente começa a olhar para o lado e a gente começa a não ver as pessoas vivendo esses desafios que nós estamos vivendo. E a gente começa a entrar numa crise. E a gente é roubado do nosso propósito. Essa menina, ela nasceu por um tempo muito específico. Essa menina, ela nasceu com um propósito, não de uma necessidade humana, mas daquilo que Deus havia planejado, daquilo que Deus havia embutido dentro dela. Eu até separei um versículo que diz que, em Provérbios 21, né, 19 e 21 diz, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E aí a gente começa a entender que desde a nossa, né, concepção, a gente já veio com um propósito formado. E por diversas vezes a gente ainda tem dúvida do nosso propósito. Será por que mesmo que o Senhor me criou? Quais são, né, as intenções dele nesses ambientes que ele me coloca, com essas pessoas que ele me coloca? E como entender o nosso propósito? Aonde é o ponto de partida para a gente poder falar desse propósito? E por diversas vezes a gente quer olhar para a terra, a gente quer olhar para as pessoas, para a circunstância, mas a gente só vai descobrir o nosso propósito quando a gente decidir olhar para Cristo. Somente aquele que nos criou pode dizer para que ele nos criou.
Então, se a gente começar a olhar para a circunstância, a gente não vai ter essas respostas. Se essa menina olhasse para a circunstância dela, jamais ela iria ser uma ponte entre Naamã e o profeta. Se essa menina começasse a olhar para o cenário dela, jamais ela iria entender o que Deus tinha para a vida dela. E a menina, ela não recebeu um mapa. Ela só foi arrancada do lugar dela e colocada dentro da casa de Naamã. O Senhor não disse para ela assim: olha, vá, vai acontecer isso, ele é leproso, você vai ser um canal de bênção na vida dele, você vai dizer sobre o profeta, ele vai ser curado. Não. E a glória do Senhor vai ser resplandecida. Não, ela não recebeu um mapa. Então, o propósito para nós, ele não é revelado de uma vez. O propósito, ele não descortina aos nossos olhos e a gente tem a certeza e a gente caminha com segurança. Mas o propósito é aquilo que eu vou descobrindo ao passo que eu tenho intimidade com o Senhor, ao passo que eu busco nele, ao passo que eu vou caminhando e ele vai sendo revelado à medida que eu decido obedecer. E obedecer não é aquilo que é fácil. Estar aqui, falar aqui, não é fácil. Às vezes soa que nós estamos, por mais que a gente fala, né, que a gente treme da cabeça à ponta dos pés, ninguém acredita, mas não é fácil. Obedecer ao Senhor é aquilo que a gente obedece, mas com, né, sentindo as dores. É aquilo que a gente esconde para as pessoas, mas só quem sonda o nosso coração sabe das nossas dificuldades. Então, o propósito, ele não é sobre posição. Essa menina, ela nem nome foi citado, nem identidade, nem sobre o que ela fazia e o que ela deixava de fazer. Então, servir a Deus, estar nesse lugar de buscar o propósito, não é sobre posição. Às vezes, você está dentro da sua casa. Às vezes, do, da patente, você é a menor do seu ambiente de trabalho. Mas o propósito, ele não vai deixar de acontecer, de ser, né, assertivo, porque não existe uma posição. Naamã era um comandante valente, poderoso, mas o propósito, ele veio através da menina, que antes mesmo de entender quem ela era, ele foi revelado. E por diversas vezes a gente diz assim: ah, quando esse processo de dor passar, quando tudo se resolver, eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Quando tudo estiver bem, organizadinho, quando eu já chegar no final da história, eu vou poder contar, né? Eu vou poder fluir naquilo que o Senhor me chamou. Em meio à dor, em meio às dificuldades, em meio aos desafios, que o propósito ele vai se cumprindo. Então, às vezes a gente pensa, não, eu ainda não canto bem, eu vou esperar, porque quando eu tiver assim pronta, eu vou começar a ir nos hospitais, eu vou começar a ministrar para as pessoas, eu vou começar a levantar um grupo de mulheres. Não, quando eu aprender, eu vou fazer primeiro um curso de oratória, e quando eu aprender a falar, eu vou falar. Não, eu vou, assim, desenvolver algumas habilidades, e depois que eu tiver habilidades, eu vou trabalhar com as crianças. Não, eu vou, assim, primeiro fazer um curso de mãe, vou participar de alguns grupos e depois eu vou decidir, né, a maternidade. O Senhor não nos chama para ser alguém em nós mesmos, mas para ser alguém nele, para ser alguém a qual ele foi, né, sonhado, planejado, preparado para nós. Então, quando o Senhor começou a falar sobre propósito, eu anotei 3 pontos. O propósito, ele não é anulado pela circunstância. Então, não depende da circunstância que você está vivendo. Às vezes, você não casou com a pessoa que você sonhava, imaginava, planejava. Aquela pessoa, ela se transformou durante o processo do casamento e por diversas vezes você diz, as circunstâncias não são favoráveis para mim poder participar de um grupo de casais.
O cenário não é adequado para mim poder estar no meio de outros casais. E aí, por diversas vezes, a gente esquece que essa menina ela era uma escrava. A gente esquece que essa menina, ela nem nome foi citado, mas ela decidiu, em meio às circunstâncias, estar no centro da vontade de Deus. Não existe outro lugar melhor. Não existe outro lugar aonde a gente precisa estar, senão no centro da vontade dele. Deus não precisa de um cenário organizado para ele poder agir. É no meio do cenário desfavorável, em meio à dor, que tudo aquilo que ele planejou vai se cumprir. O outro ponto que eu coloquei, o propósito ele não depende de uma posição, mas uma disposição. Essa menina não tinha título, essa menina não tinha poder, essa menina não tinha nem referência, essa menina ela estava sozinha, distante do seu lugar seguro, mas essa menina ela tinha fé e através da voz dela, ela foi o canal, a ponte para que a glória do Senhor viesse, para que a glória do Senhor fosse anunciada. E Deus não chama aqueles que são capacitados. Ele capacita aqueles que decidem ser disponíveis. Então, por diversas vezes, a gente quer ser pronto, capacitado, treinado. Algumas pessoas olham e falam, nossa, Thaís, a sua vida, né, com as crianças é um mar de rosa, porque você é psicóloga, com toda certeza, você entende, né, todas as fases que eles estão passando, que eles vão passar. Gente, só quem... Eu não acho que eu não preciso nem dizer, né? Qualquer mãe vive todos os desafios possíveis e impossíveis, jamais imaginados. Aqui dentro da minha casa não é diferente. Mas Deus não me chama porque Ele, de alguma forma, me deu uma profissão e um dom de falar com pessoas, de acolher. Eu vivo diversos desafios no meu casamento, na minha casa, com os meus filhos, no meu ministério, com as minhas amigas, com a minha família. Mas o que que o Senhor quer? Ele quer um coração disponível. Todas as vezes que eu acho que está difícil, que eu acho que eu não vou conseguir, é para o centro da vontade dele que eu corro. Senhor, o Senhor me deu um chamado, o Senhor me deu um propósito. O propósito é sobre pessoas e cada vez mais é desafiador lidar com pessoas. Mas se eu decidir olhar para o cenário, para as circunstâncias, eu retrocedo. E o Senhor ele vai levantar outras pessoas para poder fazer se eu não estiver disponível para fazer. O reino dele não vai parar. Então, se você não se sente pronta, capacitada, é isso mesmo. O Senhor está chamando é você mesma. É aquele que ele vai, aquela que ele vai encontrar um coração totalmente disponível para ele poder fazer aquilo que ele tem para fazer. E por último, eu coloquei que o propósito verdadeiro, ele revela quem Deus é. O propósito autêntico, ele não aponta para as pessoas, ele aponta para Cristo. Então, essa menina, ela não aparece, o nome dela não é citado, porque não é sobre ela, não é sobre aquilo que ela carregava, não é sobre aquilo que o cenário dela mostrava, a história dela, mas é sobre aquilo que Deus é através das nossas vidas. Então, Deus, ele não vai dividir a glória dele com ninguém. A glória é dele. E nós precisamos entender que aquilo que nós somos, aquilo que não, por diversas vezes nós temos como dons, a gente reconhece, eu tenho facilidade, eu tenho leveza para fazer isso. Quando eu pego para fazer, flui naturalmente. Quando eu estou no meio das pessoas, essa característica, essa qualidade, ela sobressai. Isso é o que o Senhor colocou nas suas mãos. E se isso não tem apontado para Cristo, a gente precisa reavaliar. A gente precisa rever. E se nós temos vivido crises de identidade, crise de propósito, é porque o propósito ele não tem sido para glorificar o nome do Senhor.
Então, se você tem facilidade para falar com pessoas, isso é o que o Senhor colocou nas suas mãos, esse é o propósito. É para que você vá da forma como você tá. Só sai do barco, anda sobre as águas. Ele vai dar todas as outras direções. Essa menina, ela não tinha um mapa, mas ela decidiu obedecer as direções. Se você tem facilidade para lidar com crianças, se você sente um chamado para estar perto, para acolher, para ensinar, não retroceda, não retenha. O Senhor tem te levantado para esse lugar. Se você tem facilidade para arrumar a sua casa, para arrumar o ambiente onde você chega, se você tem facilidade de, na sua mente, criar ali organizações, setores, não retroceda, não seja paralisada. O Senhor tem te chamado para esse lugar. Se o Senhor te colocou, né, como uma pessoa influente, se você tem uma habilidade, se a sua presença onde você chega, você consegue levantar outras pessoas, o Senhor te chamou para esse propósito, para esse lugar. Se você já foi curado ou se você está no processo de cura de qualquer doença, doença física, doença da alma, e você entende que o Senhor permitiu você passar por isso para que você pudesse anunciar que existe renovo na presença dele, que existe refrigério na presença dele, que existe força, que existe cura. O Senhor te chamou foi para esse lugar, para que você possa anunciar. Nós não fomos planejados, nós não fomos inseridos nesses ambientes à toa. A gente não decide fazer uma reforma na nossa casa do nada. A gente não decide construir um cômodo novo do nada. Existe sempre um planejamento, existe sempre um propósito. Então, nada daquilo que nós vivemos vai ser perdido, mas existe um propósito. Existe um ressignificar para que a glória do Senhor seja anunciado. Então, não retém nada daquilo que você entende, que você viveu no Senhor, para que o nome dele seja ponte, né? Para que o seu nome, a sua presença, a sua pessoa seja ponte para que o nome dele seja anunciado. Algumas pessoas não vão ter a oportunidade, talvez, de chegar a ler uma Bíblia, a escutar um devocional, a estar com pessoas, ou às vezes elas não vão dar passos para chegar aqui de uma forma tão simples, mas é através da sua vida, através do seu testemunho, através do seu servir. Essa menina, ela só decidiu servir, e através do servir dela, Deus fez maravilhas. Então, através do seu servir, que é a ponte Cristo, você vai ser um canal de bênção para algumas pessoas. Esses dias, uma pessoa no Instagram perguntou: o que é aquilo que vocês compartilham daquela foto todos os dias? O que é aquilo? O que vocês fazem naquele lugar? Quais são os assuntos dessa reunião? Ela não é cristã. E aí é uma oportunidade, é uma foto. Eu falo que a Lohane, ela é a ponte. A Lohane posta, marca todo mundo, e através dessa simples postagem, que para nós, às vezes, pode ser simples, ela tem alcançado mulheres que se sentem só, que têm vivido desafios, e elas querem fazer parte desse cardume. Então, assim, gente, quando o Senhor ministrou, ele ministrou sobre propósito. E ele diz que por diversas vezes, né, o propósito do Senhor, ele tem sido paralisado nas nossas vidas. A gente tem tido medo, a gente tem querendo, assim, estar prontas, mas é na caminhada, é na jornada que esse pronto, que esse tá tudo bem vai chegar. Então, eu queria compartilhar com vocês sobre, né, a menina, a serva de Naamã, sem nome, mas que através dela algo extraordinário aconteceu. Amém? Caso alguém queira falar, complementar, então vamos orar para a gente poder finalizar.
Senhor, obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque o propósito do Senhor, ele vai ser cumprido nas nossas vidas. Nós queremos ser aquelas, ó Pai, reconhecidas, Jesus, pelo que nós carregamos. Talvez não pelo nosso nome, pela nossa posição, pelo nosso dom, pelo aquilo, Jesus, que muitas das vezes nós achamos que é extraordinário em nós, mas nós queremos ser carregadas, ó Deus, pela tua palavra, nós queremos ser cheias, ó Pai, da tua presença. Espírito Santo de Deus, nós queremos aprender com essa menina hoje, Jesus, que ela não teve um mapa, mas que ela decidiu, Deus, dar passos de obediência. Nos ensina, Pai, na caminhada, na jornada, nos dê o direcionamento claro. Abra nossa visão, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para nós. Jesus repreende toda seta do maligno, ó Pai, que venha colocar nossa visão turva, que venha mudar as lentes, ó Pai, da nossa caminhada, da nossa jornada. Espírito Santo de Deus, coloca as lentes do céu. Traz um alinhamento, ó Pai, do céu com a terra. Pai, tira todo o tampão dos nossos ouvidos, tudo aquilo, Deus, que nós temos sido impedidas de ouvir, tudo aquilo, ó Pai, que tem, Deus, nos impedido, Jesus, de receber, ó Deus, as palavras do céu, os direcionamentos do céu. Pai, nós queremos ter intimidade com o Senhor, nós queremos ser reconhecidas pelas que são próximas, pelas que são verdadeiras amigas do Senhor. Pai, o Senhor movimentou esse grupo, essas mulheres, esse horário, porque o Senhor tem um propósito, porque o Senhor tem, ó Deus, algo que o Senhor quer construir em nós. Pai, que nós sejamos aquela, Deus, que são flexíveis na tua presença, nas tuas mãos. Espírito Santo de Deus, nos molda, Jesus, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Nós queremos ser apenas, ó Deus, vasos, ó Deus, flexíveis nas tuas mãos, para que o Senhor nos enche, Jesus, para que nós possamos ser transbordantes daquilo que o Senhor tem, ó Deus, permitido, dia após dia, nos enchermos. Pai, em nome de Jesus, que nenhuma circunstância, que nenhum cenário, Pai, seja maior do que aquilo que o Senhor prometeu. Pai, o Senhor disse, ó Deus, que todas as promessas do Senhor para as nossas vidas iriam se cumprir. A Bíblia diz, ó Pai, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, ó Pai, o que o Senhor tem preparado para nós. Que nós vivemos, ó Deus, no diretivo do Senhor, no caminho do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa o nosso dia. Não permita, Pai, que nós sejamos roubadas, mas permita, Deus, que nós sejamos aquelas que são renovadas, Deus, da cabeça à ponta dos pés, que nós possamos avançar, Espírito Santo de Deus, e que outras pessoas, outras mulheres, outras famílias sejam alcançadas através das nossas vidas. Pai, eu entrego o nosso dia na tua presença e te louvo, porque grandes coisas o Senhor vai fazer. E nos permite, Deus, ser sensíveis à tua voz no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém, e amém, e amém.